Boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa aula da UC12. Meu nome é Natália Leandro e vamos iniciar a nossa aula hoje com a apresentação da aluna Camila, do Padlet, e a busca que ela fez, a pesquisa a respeito de transplante de órgãos, tá? Então, ela vai mostrar aqui agora e depois a gente dá continuidade com a aula de gestão de riscos, tá? Fica à vontade, Camila. Tarde. O meu é esse aqui. Dá para ver o cursor? Sim, sim, sim. Tá. O meu é esse aqui. Eu falei sobre o transporte dos órgãos para ser transplantados e vi que isso tem uma ajuda da FAB também para estar auxiliando no transporte desses órgãos e geralmente quando não tem voos comerciais que disponibiliza para fazer esse transporte, aí em último caso eles contratam a Força Aérea para estar fazendo esse transporte de avião. Aí eu coloquei assim, ó, depois que a cirurgia é agendada, a Central de Transplantes Estadual fica encarregada de organizar a logística para o transporte dos órgãos que serão retirados para que cheguem dentro do prazo ao local onde está o receptor. E pode ser feito de carro ou de avião, e é o tempo de isquemia que determina o meio de transporte, pois esse prazo varia de órgão para órgão. É o que eu falei, que a FAB pode ser acionada para auxiliar o transporte, caso o tempo de isquemia seja muito curto. E desde o junho do ano passado, um decreto presidencial determinou que haja sempre uma aeronave à disposição para esses casos. Então, sempre vai ter um avião à disposição quando não houver voos comerciais disponibilizados. A FAB explica que um profissional da CNT coordena a distribuição nacional e o transporte aéreo de órgãos a partir de Brasília por meio de um centro de operações em funcionamento 24 horas. A partir daí, que se verifica qual aeronave poderá ser utilizada de qual unidade aérea e emite-se uma ordem de missão para realizar o planejamento da missão e o voo, de quem é que vai levar o órgão, quem é que vai pilotar, etc. E também tem o suporte do tráfego aéreo, né? Então, todas essas pessoas estão envolvidas. Aqui, aeronaves de matrículas civis, que eu acredito que seja os voos comerciais mesmo, inclusive estrangeiras que estejam no espaço aéreo, que esteja na rota desse avião que esteja transportando o órgão, então vai ser retirado, vai dar prioridade para esse avião que esteja transportando o órgão, né? E eles têm todo o apoio dos profissionais de controle de tráfego aéreo para tornar os voos mais curto possível. E o acionamento da FAB sempre vai ser como uma última opção, como eu disse, que quando todas as outras opções de transporte já estiverem esgotadas, aí vai estar acionando a FAB. Aí coloquei uma imagenzinha aqui, o passo a passo para se salvar uma vida, que foi o título da matéria que eu tirei, eu só esqueci de botar a fonte, da onde tirei foi do site do governo mesmo da saúde. Aí eu gostei do tema e coloquei aqui. Foi Legal. isso. Muito obrigada, Camila. Que interessante, né? Aí mais uma complementação desse trabalho fantástico, né? Que é o transplante aí de órgãos e todos, né? Todos os setores que estão envolvidos. Muito obrigada, viu, Camila? E por você trazer essas informações para nós, né? A postagem que você fez aí ficou muito legal também. Olha, então amanhã a gente vai. Parabéns, né, Camila? É isso mesmo. Parabéns, Camila. Parabéns, viu? Parabéns aí. Sempre, né, com empenho. A gente sabe que houve uma intercorrência, por isso ela veio, ela justificou antecipadamente e hoje ela está trazendo aí o resultado da pesquisa dela. Muito obrigada, viu, Camila? Gente, sabendo que, olha, nós vamos encerrar essa unidade curricular na sexta-feira, é necessário que todas as atividades estejam pronta, pessoal, porque o que acontece? Essa unidade curricular, ela não tem estágio, então ela se fecha no término aí, então a gente pode estar, tem que estar com tudo prontinho, tá bom? Por quê? Já vou conversar com vocês. Quer falar, Camila? Fica à vontade.
Ai, tá ativado. Desculpa, não, nada. Imagina, pode falar. A gente, parabéns, parabéns, sempre aí, né, trazendo uma coisa que vai amadurecendo, né, as outras, e eu fico muito feliz aí de ver o feedback de vocês, né, no empenho aí, tá bom? Então vamos hoje para a nossa aula, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, nossa aula de gestão de riscos, tá, ambientais, vamos conhecer um pouquinho mais aprofundadamente, a gente vê que vamos complementando, né, um assunto vai complementando o outro, quando a gente fala de qualidade, de gestão, dessa qualidade dos serviços, né, todos os aspectos que envolvem aí, tá? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então sejam muito bem-vindos. Aqui um buquê de flores para as meninas, né? Para o menino também tem casa, dá para ficar bonito, né? A gente tem um menino aí, mas que vocês sejam aí muito bem-vindos, tá? Que nós possamos aí ter a tarde e aprender um pouco mais. De nada só, de nada. Obrigada, meninas e menino, que é um privilégio ter o Daniel aqui conosco sempre, né, Daniel? Muito feliz aí. Hoje o nosso planejamento de aula vai ser sobre gerenciamento de risco, risco ambiental, programas de prevenção de riscos, tá? E tudo que envolve. Que bom que vocês gostaram, viu? Ai, que bom se a gente pudesse dar ao vivo, né? Mas vocês merecem, né? Vamos lá. Olha só que feliz, né? A Ana perguntou ontem quando que ia ser a nossas férias, as férias de vocês, na verdade, porque a gente ainda continua alguns dias, né? Mas as aulas vão até o dia 11 do 12. Deixa eu ver aqui só para confirmar direitinho. Até o dia 11 do 12, tá, gente? E aí vocês vão ficar em férias até o dia 11 do 1 de 2021. Olha aí, um mês, hein? Que delícia! Dá para se planejar, fazer uma viagem, visitar a família, embora assim a gente está com as restrições, né? Mas assim, de maneira segura, para ir em lugares que não tem tumulto. Vamos ver como que vai aí nessa onda do Covid, né? Bom, então, só para a dúvida que eu estava ontem, então, realmente, a nossa unidade curricular, ela vai até sexta-feira, é um encerramento, o nosso feedback está certinho. Vocês vão ter ainda na segunda-feira aula com a Carla, né? Continua ainda o projeto integrador da UC11, vai ser sexta-feira também aula com ela. E no dia 1º do 12, nós começamos uma nova unidade curricular, que é a UC13, né? Que vai tratar de administrar medicamentos de alta vigilância e hemocomponentes. Então, vai ser mais uma unidade curricular que nós vamos aí adentrar, para que o curso de vocês continue aí no fluxo. Ainda está tendo alguns ajustes para o calendário de janeiro, mas vai ter aulas práticas, tal, mas eu não sei dizer exatamente a data. Pode falar, Renato. Oi, Natália. Oi. O que ficou para a gente estar te entregando até agora é o questionário e a pesquisa de quinta-feira, né? O Padlet, não, o Padlet também, ele foi atividade avaliativa também, tá? Como eu falei para vocês. Tá, que a gente já vocês fez. fizeram, a não ser as pessoas, as pessoas que estão com pendência, já passei a recuperação paralela da atividade, e para que a gente não fique aí, né, com nada para trás. Agora vai ter o questionário de hoje, que ele já foi postado, mas vai abrir mais tarde, e ele vai. Depois eu coloco direitinho a data, acho que até quinta-feira, até o dia 26 mesmo, às 3 da tarde, tá, gente? Fica atento aos prazos do questionário, porque senão depois tem que ir lá mudar a data, tudo, né? E além de você se atrasar. Então, tá tranquilo, são 10 questões fundamentadas nas aulas que passaram, e aí façam o questionário, e aí a última atividade que nós vamos ter vai ser na quinta-feira, que é a apresentação, né, do trabalho de vocês relacionado à acreditação e à certificação e o núcleo de segurança do paciente, tá? Que vai ser na quinta, dia 26 do 11.
que também é uma atividade avaliativa. Então, assim, não falte, esteja inserido nas equipes, não falte, porque, gente, depois se vai começar já a nova unidade curricular, senão você vai ter que correr com a recuperação da UC12 junto com a UC13, ainda tem a UC11, que é o projeto integrador, tá bom? Então, não deixe de estar presente, né? Eu sei que às vezes tem algumas intercorrências, mas se programe direitinho, tá? Para estar aí fazendo atividade junto aos colegas. Alguma dúvida quanto aos encaminhamentos aqui, tá? Então pode já anotar suas férias aí, que vai ser nesse período, tá? Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo. É só um minutinho, pessoal, que eu vou ter que salvar aqui. Eu tenho um podcast, eu vou colocar para vocês, ele é um áudio que vai dar uma introdução sobre a nossa aula de hoje. E aí, eu acho que ele tem uns 10 minutinhos, gente, tá? Falando sobre. Vai ser um gancho do que nós tratamos ontem para o que nós vamos tratar hoje. Ele é um podcast, né, de uma instituição que chama OnSafety, né? Que fala sobre a segurança do profissional da saúde. Então, convido vocês aí a escutarem esse podcast e vocês vão me dando feedback se acaso houver alguma intercorrência no aspecto de que não está ouvindo, alguma coisa assim, e depois a gente volta para a nossa aula efetivamente, tá bom? Pessoal, é assim, ó, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Tem uma caixinha, não é vídeo, tá? Ele é um podcast. Eu vou mandar o print aqui para vocês, para mostrar direitinho aonde, para ver se é um erro de configuração. Só um minutinho, tá? Ah, deu certo. Então, é porque é áudio, tá? Vou mandar aqui, ó. É bem onde está esse fonezinho aqui, gente, ó. Tá, beleza. É onde está esse fonezinho aqui. Tem uma setinha.
E pessoal, legal, conseguiram escutar aí, né? Muito bom. Ana, Gabriela Godoy, Camila. Certinho. Vou aguardar mais um pouquinho, tá? Tô esperando. Ok, eu aguardo, Ana. Fique em paz, que entrou um pouquinho mais tarde, né? Que legal, Jennifer, que você gostou. Andréia também, maravilha. Que bom. Espera só um pouquinho, que a Ana Benedita também está acabando de ouvir, tá? A Leti também já acabou, a Andréia. Tá. Vamos mais um pouquinho ver os demais aqui. Ok, Renata. Que bom, vocês gostaram. Diferente um pouquinho, né? O podcast é. Que bom. Bom, enquanto os colegas vão chegando, vão pensando aqui, ou vocês vão falando aí no chat, ou se quiserem abrir o microfone também. O que te chamou mais atenção aí? Só um ponto, não precisa ficar preocupado com todo, porque a gente vai estar tratando também. O que te chamou mais atenção aí do áudio desse podcast? Oi, Natália. Oi. Eu gostei bastante porque ela explicou certinho sobre os resíduos. Uhum. Os resíduos infectantes, químicos, radioativos, lixo comum. Que maravilha, Renata. E sobre Vocês... Pode falar. os IPIs também, né? Uhum. Que é muito importante sobre ele. E sobre fazer a limpeza do local. Tem que ser feita essa limpeza e com produto específico. Uhum. Maravilha. Olha só, muito obrigada, Renata. Que bom, né? Você vê que vai juntando uma coisa com a outra, né? A gente falando sobre limpeza terminal, concorrente, higienização de superfície,
Aí, olha só, a Jennifer, deixa eu voltar aqui os comentários de vocês, tá? A Jennifer falou que foi bem explicativo, falou sobre a importância do descarte correto, né? Ana, só tinha um áudio mesmo, tá? Só era um áudio. A Gabriela Godoy falou aqui da segurança que é para descarte, né, dos resíduos infectantes. Isso mesmo, gente, sobre a segurança aí desses resíduos. Então, hoje, nossa aula vai ser sobre esse gerenciamento, isso, infectantes, né? Entendi, Gabriela, muito obrigada. Gente, se mais alguém quiser abrir o áudio ou quiser também estar postando, tá à vontade, tá? Vamos fazer aqui um bate-papo mesmo, a gente tem o conteúdo teórico, mas que vocês possam aí estar interagindo. Às vezes eu me empolgo aqui falando, mas pode me interromper, não tem nenhum problema, tá? Então, a gente tem aqui um material que é da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é um manual de gestão de riscos, tá? Esse manual, o link está no término aqui, nas referências, é um PDF, e ele vai estar falando sobre o que a gente já começou a discutir ontem, né, sobre a saúde do trabalhador, e quem é que faz, né, todo o gerenciamento desses riscos, que vai detectar esses riscos, né, que vai estar trabalhando também, não só com o profissional, com a saúde do trabalhador, mas também com os riscos que o paciente tem no momento que ele adentra aos serviços de saúde. Então, lá nas outras aulas anteriores, quando a gente começou essa unidade curricular da UC12, lá nós começamos as discussões sobre as IRAs, né? As infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, nós vimos as IRAs como um fator agravante e que reflete se esse serviço está sendo de qualidade ou não, a partir dos números, né, de notificação, a partir do número de adoecimento. Então, esse risco que vocês viram aí, a gente vai tratar um pouco mais sobre isso hoje. Quais são os riscos, né, ambientais? Nós já conversamos um pouco sobre risco, mapa de riscos lá na UC9. Quem lembra lá que a gente mostrou o mapa de riscos do centro cirúrgico. Então, quais os locais que tem risco químico, tem o risco biológico, né? Porque é uma área onde a gente manipula muitas secreções, sangue que sai do paciente durante os procedimentos. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, assim, o gerenciamento ou gestão de riscos, né, ele vai consistir em medidas de controle e prevenção para evitar e reduzir a probabilidade de uma situação de perigo ou erro a acontecer, né? Quando a gente vai levar esse gerenciamento para as instituições de saúde, uma falha pode levar à morte do paciente. Eu acho que essa unidade curricular, juntamente com a UC2, que a gente tem esse estudo mais aprofundado de manuais, vamos falar de POP, e todo o cuidado que vem culminar no momento que nós vamos exercer o nosso cuidado junto ao paciente. Ontem a gente estava conversando isso, hoje a gente vai remeter isso novamente. Por quê? Às vezes uma atitude minha, um deslize meu pode desencadear o óbito do paciente. Aí eu volto novamente, né, lá no caso que a Letícia trouxe, né, que um momento eu tomei a decisão errada, falhou, e o paciente que já está no local que oferece riscos ali biológicos, né, tal, você já ainda tem o risco da execução do procedimento que não foi feito de maneira a obedecer aos critérios mínimos éticos, né? Não falar só, que nem eu falei, você fala só parte ética, né? Se for falar aí sobre o que a moça lá fez, né? Que é a questão de tomar a decisão errada. Então, a gente tem o conceito de risco. O que seria risco? A gente fala o tempo todo, né? Eu tenho risco de ficar com depressão agora por causa do Covid, porque eu não posso sair de casa. Tem o risco, né? Então, o que é o risco, né? É o efeito da incerteza nos objetivos ou a possibilidade de que um evento ocorra e afete positivamente ou negativamente os objetivos. Quando eu falo
de risco é uma probabilidade, né? É o efeito da incerteza nos objetivos. Então, assim, hoje eu tenho a probabilidade de concluir o meu curso de técnico em enfermagem, né? Tenho probabilidade. Então, é o risco de concluir ou não, né? Se eu desistir no caminho, quem desistiu já definiu ali qual que seria o seu destino. Mas o efeito, né, que o risco ele dá é um desvio em relação ao esperado, que pode ser positivo ou negativo. E a incerteza é um estado, mesmo que parcial, da deficiência das informações relacionadas a um evento, sua compreensão, seu conhecimento, suas consequências ou sua probabilidade. Então, a gente tem o risco sendo aí, né, o efeito da incerteza, tá? O risco seria o efeito da incerteza. Bom, então a gente tem aqui uma probabilidade, por exemplo, a pessoa ela está dirigindo em alta velocidade, tá? Existe uma probabilidade, né, do quê? A pessoa está lá curtindo, vem aquela adrenalina, que é igual né, quem dirige aí a Fórmula 1, que é por causa daquela sensação de perigo, né? E aí, mas é óbvio que a pessoa que ela está dirigindo em alta velocidade, ela tem um risco. O risco não é de sofrer um impacto e ele ter um acidente. Então, tudo que a gente vai ter ali, ó, uma condição do que nós fazemos ou estamos executando de perigo, ele vai implicar não em um risco. Pode ser que não. A pessoa que faz aí, né, eles fazem essa questão de racha, fazem alguns tipos de corridas para estimular a adrenalina, lógico que ele não quer se acidentar, mas existe o risco do acidente, existe a probabilidade do acidente. O que faz a pessoa repetir? Ela não ter morrido, né? Então, ela vai repetir aquela ação de risco, né? Por exemplo, quando você pula de paraquedas, não é? Existe todo um acompanhamento para que o paraquedas lá ele abra, para que não haja nenhum tipo de defeito, mas existe um risco, não é? Existe um risco de que esse paraquedas ele não funcione corretamente e ele pode causar negativamente aí um impacto, né, sobre o objetivo. Então, meu objetivo era o quê? Era me divertir, era ver o mundo sem nenhuma amarra, ver todo o céu. E de repente, quando eu vou abrir o paraquedas, cadê? Não funciona. Quer dizer, meu objetivo era a morte? Não, meu objetivo era, né? Mas existia um risco. E aí ele, né, foi negativo no momento que não abre aquele paraquedas, tá? Então, o problema, ela é uma visão do passado. Então, quando ocorre algum erro, né, ou algum problema, é uma visão do passado que já ocorreu, né? E o risco é uma visão de futuro. Então, por exemplo, vocês estão. Tem coisas assim muito que acontecem no nosso ambiente de trabalho. Por exemplo, eu supervisionava estágio numa instituição, na casa de saúde, e eu achava, assim, não só eu, como todos os profissionais do setor, que nós tínhamos o posto de enfermagem, o local de lavagem das mãos, que era uma pia pequena, não era uma pia, tinha um balde de lixo infectante. E assim, gente, para você usar o balde, não podia ter ninguém na pia, porque era encaixado assim. Gente, quando você tem um material dessa maneira, né, eu vou chegar com material infectante não perfurante, mas sangue, quando eu vinha com, se retirou um catéter vesical de demora, era, né, vamos dizer, vai aquele local ali que vai desprezar, e a pessoa está lavando a mão na pia. Ao mesmo tempo que eu tenho que usar o balde, não tinha como você fazer as coisas simultaneamente, tinha que ser um com o outro, ou exprimido. Então, a pessoa está lavando a mão, vem o outro para usar e descartar o material infectante ali no balde.
Gente, o que eu tenho risco ali nesse balde, dessa maneira? Tenho risco de espirrar sujidade no vestuário, na roupa do profissional, né? Eu tenho um impacto. Então, a gente tem sempre uma visão de futuro. Quer dizer, aquele balde ali, ele já pode ter causado problemas, e se ele permanece daquela maneira, ele vai causar outros riscos e danos futuramente, tá? Então, a gente sempre tenta manter, criar uma barreira para que aquele risco não se torne um problema novamente, tá? Então, quando a gente fala de gestão de riscos, em todos os setores que há trabalho humano, que há riscos, não é? Todo local há risco. Lógico que nós estamos estudando mais com enfoque no risco dentro dos ambientes de saúde, né? E segundo a norma da ABNT ISO 31000, a gestão de risco é definida como atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos, né? Então, o que acontece? Quando você tem uma gestão, gerenciamento de riscos, isso vai trazer vários benefícios, não é? Então, quais os benefícios, né? Aumentar a probabilidade de você atingir os objetivos. Então, quando eu diminuo os riscos, eu vou conseguir entregar uma saúde de qualidade para o paciente, para também o profissional que atua naquele local. Né? Melhorar, né, a governabilidade de toda da instituição. Quer dizer, se eu tenho um gerenciamento desse risco, eu vou ter uma condição melhor de estar gerindo aquilo, né? Estabelecer uma base confiável para a tomada de decisão, melhorar a eficácia e eficiência operacional, promover a eficiência, melhorar a identificação de oportunidade e ameaça, melhorar a aprendizagem organizacional. Então, tudo isso, gente, são benefícios do gerenciamento de riscos. Então, se eu conheço esses riscos, eu tenho dados confiáveis, eu vou estar trabalhando para diminuir esses riscos ou inibi-los para que haja qualidade nesses serviços, tá? Então, quando a gente fala dos gestores de risco, existe todo, né, ali profissionais que vão fazer parte, né, dessa equipe que são atores desse trabalho, né? Então, os gestores de risco são todos aqueles que são responsáveis pelo gerenciamento de um processo de trabalho ou projeto, né, que vai ser considerado esse gestor de riscos. E nós temos outros atores também dentro dessa comissão, na verdade, né, que vai trabalhar com esse gerenciamento de risco. Então, tem os agentes de risco, tem o comitê de governança, tem, né, que é riscos e controles, tem o comitê de avaliação de riscos, tem a gerência geral de análise técnica e tem a coordenadoria de avaliação de riscos institucionais. Gente, aí voltando a falar, quando você entra para um curso técnico de enfermagem, a gente pensa que a gente tem que estar preocupado, não é, com a execução de tarefas. Mas isso tudo que ocorre nos bastidores é para que ofereça oportunidades de segurança para você e para o usuário, né, para o paciente, tá? Sempre, sempre quando a gente está pensando nesses aspectos. Então, quando a gente vai avaliar os riscos, né, a gente tem aí 5 processos que vão fazer parte dessa avaliação dos riscos ali no trabalho. Então, vai ser o planejamento, a execução, o relatório preliminar, o acompanhamento e os mapas de riscos e planos de tratamento. Volto a falar para vocês que quando vocês entram no hospital, até mesmo lá no SENAC, se vocês, não sei se vocês tiveram oportunidade, porque foi tão breve, mas existe nos andares, né, um mapa de riscos, tá lá os locais, não é, com a legenda,
tudo direitinho, os locais e quais tipos de risco que nós temos lá. Porque nós temos uma gestão desses riscos ambientais dentro, né, que é muito sério, a gente tem um selo de certificação, né, justamente pela qualidade aí do gerenciamento desses resíduos que são do SENAC, né, tá? Isso mesmo. Lê, você quer falar um pouquinho? Você viu onde? Você chegou a fazer o curso de radiologia ou foi visitar? Foi conhecer? Se você quiser falar ou digitar, pode falar. Eu só lembro quando a gente ia naquele corredor e ficava perto do laboratório, que quando a gente passava tinha lá até aquele símbolo escrito perigo, radiologia, e eu lembro disso, só, mas eu não cheguei a entrar não, e nem fazer curso. Mas Tá deve ser bem certo. legal. Uhum. Isso, as empresas que levam a série também são exigências governamentais, não é? Porque tudo também incide numa legislação, então é necessário que tenha clareza para o usuário ali, de onde estão os principais riscos ali dentro da instituição. Então, é necessário que seja feito todos esses 5 processos aí. Tá? Então, de vez em quando vocês também vão receber visitas, quando vocês estiverem na unidade, vocês vão ver esses profissionais que estão envolvidos nesse gerenciamento de riscos, tá? A gente tem aí. O fluxo da avaliação de riscos, ele vai sempre tá obedecendo, né? Aí os critérios, então vai ter o planejamento, a execução, o acompanhamento, esse relatório preliminar e esse mapa de riscos e planos de tratamento. Então, tudo são as 5 etapas, né, do processo de avaliação de riscos. Então, quando a Letícia falou que lá no corredor, é onde vocês entram para o laboratório de enfermagem, que tem os armários, ali tem o laboratório de radiologia, então existia sinalização do tipo de risco ambiental que nós estamos ali naquele local sofrendo, né, no caso, ou qual risco que tenha naquele local ali, tá? Entrando no laboratório também a gente vai ter outros riscos, né? Então, quando a gente fala de programas de vigilância em saúde ambiental, a gente tem vários órgãos, né, que vai estar aí do governo, que vai cuidar da poluição, da água, do solo, né, do descarte de produtos químicos, tá? E em casos de desastres também, como nós tivemos, né, ou riscos também nucleares, radiológicos, tudo. Então, todos têm aí um sistema de vigilância que vai cuidar dessa parte, né, para aí dar melhor condição e que não haja aí qualquer agravo sobre a nossa saúde, tá? Então, a gente tem já dentro desses nossos ambientes, né, já falamos sobre esses riscos, mas a gente resgata novamente para que haja uma consolidação aí desse aprendizado, né, de vocês. Então, os riscos ambientais, ele vai estar lá na NR9, tá? Aí nós temos os riscos químicos, biológicos, ergonômicos, riscos de acidente e riscos físicos. Então, todos esses riscos nós encontramos dentro das instituições de saúde, né? Quando a gente fala aqui, ó, de riscos de ergonômico, quando eu falei para vocês lá, quando a gente vai pegar o paciente, não é, dentro vou falar agora desse, mas em todos os, não sei se vocês forem lembrar, higiene e conforto, quando eu vou movimentar o paciente, que eu tenho que ter critérios para movimentar esse paciente, porque senão eu acabo lesionando minha coluna, né, tendo problemas de saúde, músculo esquelético. Então, assim, ontem mesmo nós estávamos falando sobre as questões de ergonomia. Qual certo de abaixar? Eu abaixo inclinando meu tronco para frente ou eu abaixo usando a musculatura mais forte que eu tenho, né, que são os músculos da minha região anterior, né, da coxa que a gente tem, vasto lateral, que são os músculos que nós temos aqui na região da nossa perna, no membro inferior, né? Então, a gente tem ali justamente, quando eu vou abaixar, então, vou usar
os músculos mais fortes que eu tenho para que ele possa sustentar meu corpo, né, e não causar prejuízos ali na minha coluna vertebral. O risco biológico, né, sempre a gente tem, porque lidamos com secreções que saem do paciente, tudo que sai do outro, para mim, é risco biológico, né? Químicos, nós temos produtos hospitalares, temos gases, tem várias coisas que também nós somos ali expostos, além das medicações, né? Os acidentes também, e os riscos físicos, né? Também que a gente vai ter, tá? Bom, quando a gente vai fazer aí buscar, né, avaliar o risco, a gente tem um questionário de avaliação de risco. Então, vai ver o processo, o gestor, o agente de risco, e tem a data e o número do processo. Então, a gente vai ter uma descrição desse processo, né, que vai ser o fluxo de trabalho que vai considerar os objetivos do processo de trabalho avaliado, né, as etapas, os procedimentos e as atividades que compõem o processo, os recursos humanos, materiais e de sistemas de informações que vão ser necessários para a execução do processo, as infraestruturas físicas envolvidas, né, localização, instalação, controle de acesso físico, a estrutura organizacional, tá? Volume de transações mensal ou outra base temporal e os eventos externos que ainda, no caso. Gente, tá gravando? Aqui tá, né? Tá gravando sim. Ui, desculpa, eu pensei que não tá. E os eventos externos que ainda que não sejam gerenciáveis têm impacto sobre o acesso. Oi. Desculpa te interromper. Imagina. Mas aqui apareceu de novo gravação iniciada às 15h36. Reunião, Não sei também, porque eu tô aqui, tá gravando direitinho, pelo menos aqui tá aparecendo que tá gravando. Não sei o que foi aqui. Aconteceu? Não, vamos ver no final. Espero que teve uma outra reunião que eu estava tentando fechar, que aquela outra que a gente entrou, mas eu acabei deixando para lá, então depois eu vejo direitinho e salvo aqui ficar completa, tá bom? Então, gente, para nós planejarmos, nós vamos ver qual que é o processo, né, que vai ser analisado e a avaliação dos riscos daquele procedimento que vai ser aí investigado, pensando aí em melhorar e diminuir esses riscos, tá? E aí depois sai aí todo, né, um protocolozinho do processo, da atividade, qual o objetivo, qual o risco 1, né? Qual a causa, né, desse risco que pode causar de efeito e o nível de risco tolerável. Então, tudo que é risco, que está dentro do nosso trabalho, dentro da instituição, risco para o paciente, tal, ele vai obedecer esses critérios, né, esse fluxo de planejamento e execução aí para gerar ações que venham impedir que esses riscos continuem aí tendo números expressivos, tá? Nós temos um material que é da Fiocruz, que é um livro que vocês têm como baixar, tá? É um PDF, ele também está lá nas referências, que fala sobre gestão e avaliação de riscos em saúde ambiental. Então, será que quando eu estou lá fazendo os meus procedimentos, eu estou gerando algum tipo de material que venha a, né, ter consequências nesse ambiente? Sim, né, gente? Porque dentro do hospital a gente tem o usuário que ele está, né? Às vezes o paciente está com sangramento, ele vai lá e urina no vaso sanitário. Ali a gente já vai ter, né, que ter um tipo de tratamento desse esgoto diferenciado, né, dos esgotos domiciliares, tudo mais. Por quê? Isso, se o paciente está infectado com alguma doença, isso também vai ter sua consequência no meio ambiente. Então, tanto a gente tem riscos internos na execução do nosso trabalho, quando vocês viram lá, escutaram o podcast, né? Então, os riscos que eu tenho dentro do meu trabalho, que eu tenho que estar
que seja lavagem das mãos e pensando também nos riscos para o próprio ambiente, né? Também fora daquele ambiente ali que é dentro do hospital, tá? Então, a tecnologia do século XX mudou radicalmente, né, a situação. Então, atualmente, há uma vasta gama de especialistas dos mais variados campos da ciência que se ocupa da proteção da saúde humana. O enfoque tradicional da saúde pública hoje se combina com os modernos conceitos da interdependência da saúde com os fatores ambientais, que vai ser a saúde ambiental. Então, eu preciso cuidar daquele ambiente dentro da unidade para que diminua os riscos de contaminação, mas também os produtos que são desse ambiente ali, que vai para o meio externo, que é para o ambiente geral, mas de outras pessoas, ele tem que ser pensado, né, nessa saúde, tá? Eu já comentei com vocês aqui que em algumas cidades pequenas não tinha uma coleta específica para esses materiais infectantes, né? Para a destinação de seringas, que tem lá que está acoplada com a agulha, tem que ser para incineração. E aí, o que eu faço? Se eu jogo isso no ambiente, eu estou contaminando aquele solo, e esse solo ele vai contaminar outras pessoas, porque tem lençóis freáticos, tem água, né? E isso vai causar consequências aí para a população em geral. Então, o gerenciamento de risco, ele vai tratar, né, aí da aplicação sistemática das políticas de gestão, procedimentos, condutas e ações para análise, avaliação, controle e monitoramento de riscos e eventos adversos, né, de forma sistemática e contínua que afeta a segurança, a saúde do paciente e, consequentemente, a imagem institucional. Então, quando eu falo de qualidade, é óbvio que as instituições, elas têm que ter como missão, visão, valores, a saúde da população em geral. Sim, claro. Mas ela também, dependendo se ela é privada, ela é uma instituição geradora de lucro, tá? Então, a gente não adianta também tapar só com a peneira, né? Porque se você tem instituição privada, ela também é capitalista, ela também trabalha com a captação de dinheiro para manter as suas instalações, né, tudo mais. Então, o que acontece? Se acaso a instituição tem lá, como eu falei para vocês, um número expressivo de eventos adversos, de erros, a total de problemas, isso mancha a imagem institucional. Então, ela vai sempre trabalhar com gerenciamento de riscos para minimizar esses números e estar também melhorando aí, não é? Que vocês vão trazer na quinta-feira os aspectos para essa questão de acreditação e também de certificação, tá? Então, o gerenciamento de risco, ele vai ser uma ferramenta de qualidade e segurança na assistência ao paciente. Então, vai ser aí, né, muito importante. Agora, a gente tem algumas limitações, é óbvio, né? Como sempre, nós temos subnotificações, por exemplo, tem muitos erros que ocorrem que não são notificados, né? Por falta de tempo, no preenchimento de formulários, sobrecarga de trabalho, medo de represálias e punição mediante o erro, tá? Então, quando acontece o erro na instituição, quando é o profissional que erra, né, que tem lá que notificar, então muitas vezes a gente tem um número também que não é correto, porque a gente depende realmente da ética profissional, tá? E a atuação do técnico em enfermagem, né? Como que ele vai estar avaliando os riscos ali das suas práticas, né? Então, a gente tem os riscos clínicos, né, no paciente internado, tais como risco de queda, risco de flebite, risco de lesão por pressão, que foi uma das comissões até que ontem, não me lembro quem que viu, que foi sobre a comissão de lesão de pele, né? Não me lembro se foi a Simone ou a Letícia que viu lá
no site, né, que existia, nem sabia que existia. E nas notificações de eventos adversos, né, ou NER-MIS, que é quase erros, de forma a identificar os riscos que ocorreram durante o atendimento. Então, a gente fala de riscos clínicos, riscos de execução ali no nosso trabalho, que vai estar incluindo todos esses riscos da NR9. Então, a gente tem aí, né, a atuação do técnico junto a esses riscos mais próximos ao cuidado ao paciente, tá? E também a clareza desses riscos sendo notificados, tá bom? Como é que tá na cabecinha de vocês? Vocês estão compreendendo? Querem fazer alguma pergunta? Há alguma dúvida até aqui? É um pouco assim, burocrático, né, e conceitual, porque a prática da gente. Tá bom, que bom, Letícia, obrigada. Porque é uma coisa que antecede a nossa prática, não é? Então, assim, é só para vocês também terem entendimento, obrigada, Letícia, Jennifer, que existe todo um gerenciamento desses riscos, né? A instituição conhece os locais. Vocês acham que existe mais riscos, não é, de queda do paciente deixa eu ver aqui. Quando a gente pega o mapeamento de uma instituição, vai estar lá, né? O número de quedas. Às vezes é o primeiro que está lá, né? E vocês vão ver que às vezes é o perfil da unidade para aquele tipo de erro ou de evento adverso que acontece. Então, isso vai gerar números para se pensar nessa gestão desses riscos, para minimizar, fazer um planejamento para minimizar. Quando vocês chegam, eu queria até ter a folhinha, vou ver se depois eu encontro. Acho que eu já mostrei até para vocês já. Uma folhinha que a gente coloca beira-leito no hospital, quando o paciente entra na internação, quais os riscos que ele tem. Eu já coloca lá, então, risco de flebite, queda, tal, dependendo do perfil do cliente, do paciente. Então, isso é uma maneira de deixar um alerta para toda a equipe multiprofissional, até mesmo para o próprio paciente, até mesmo para o acompanhante, quais riscos esse paciente tem. Tem risco de broncoaspiração, então não pode deixar o leito em decúbito dorsal horizontal, tem que deixar em Fowler. Porque eu já vi ali, na beira-leito, tá o nome do paciente, tá os riscos. Tem risco de flebite. Então, vamos dar uma olhada. Esse paciente, ele tem que estar atento ao acesso dele, deve lavar o acesso sempre antes e após, né? Cada medicação com muito critério. Então, assim, gente, tudo sim, com certeza, Jennifer, o mapeamento de risco é útil. E assim, vocês que são futuros técnicos de enfermagem, já são profissionais nas empresas, precisa chamar a atenção, até mesmo do usuário, quando você está dentro, né? Porque o usuário, gente, ou o acompanhante, às vezes ele é muito, assim, ele entra num hospital, ele fica assim tão... Então, a gente tem que estar ali, olha, você não pode passar nessa área aqui, porque essa área aqui é de alto risco. O senhor está perto do expurgo, o expurgo aqui a gente entra toda hora, tá lá batendo papo na porta, toda hora tá passando gente com bandeja, com seringa, para descartar. Ali não é um risco naquele local, então, se pensar em estar bem sinalizado, né? Ter cartilhas também de orientação para os usuários do serviço, tudo isso, né? Então, a gente tem um programa de prevenção de riscos ambientais. A partir... Isso, sim, também, né? Exatamente. Uma direção unidirecional, como a gente fala, né? Tem o fluxo, né, do próprio acompanhante ou o fluxo do paciente. Isso também ajuda, né, Letícia? Por exemplo, o que acontece muito, mas não é uma coisa que tem sempre, viu? É até bom esse olhar seu. Eu não sei se você viu em algum local. Porque o que acontece? Quando a gente está... Ai, meu Deus, tem hora que a gente ri, assim, de olhar um pouco, mas ri de desespero.
Quando vai ser passagem de plantão, tá assim. Às vezes em clínicas que tem um fluxo grande de entrada e saída. A clínica médico-cirúrgica, ela é uma clínica que tem muito, porque tem cirurgia eletiva, cirurgia de pequeno porte, e tem uma entrada e saída, assim, diferente da clínica médica, que o paciente vai ficar mais tempo e tal. Aí, é assim, tá passando o plantão, né, vamos dizer, umas 10 para 1 da tarde, ou de manhã, que seja, 10 para 7, que são geralmente algumas instituições, tá assim, tá a equipe que tá entrando, a equipe que tá, né, que tava no plantão, estão passando plantão uns para os outros, tal técnico, enfermeiro, tal, de repente o médico tá fazendo alguma prescrição, e aquele posto de enfermagem, gente, pensa no fervo, tá ali fervendo. E aí tem o paciente que recebeu alta, chegou acompanhante, o paciente recebeu alta de manhã, ele está na hora da passagem do plantão, ele já quer ir embora, ele já tá o acompanhante já põe o paciente na cadeira, ele já está lá na frente do posto, está querendo que tire o acesso ali. Gente, é uma loucura. Quando a Letícia fala a questão do fluxo, né? Não, paciente, falta pouco, toma aqui o acesso, que eu tô indo embora. E não pode. Tem que estar lá no quarto, porque, gente, se eu tiro o acesso no corredor, o que eu tô fazendo? Né? É verdade. Isso, exatamente. Seria o ideal, sabia? Eu não pensei nesse aspecto e não sei se existe, mas é uma ideia, viu, Letícia? Segura essa ideia aí. Por quê, gente? Porque tem paciente que está entrando também, tem paciente que está entrando para internação no mesmo lugar, tem paciente que está saindo em alta, tem um povo recebendo plantão, tem outro povo indo embora, tem médico, tem nutricionista, tem não sei o quê. E, gente, você olha assim, você fala, que é isso? Ali tem o risco de quê, gente? Olha, voltando para a comunicação lá, é risco de não ouvir passagem de plantão, é risco de comer bola, é uma loucura. Né? Fora que o paciente está lá. Acontece. Aí tira o acesso do paciente lá no posto de enfermagem. Tem risco de infecção, até naquela, dependendo do quadro do paciente, eu não conheço, né? Vou lá tirar um acesso e tal. Gente, é o local? Não é. O local lá dentro, lá no quarto, né? Para retirar. Mas isso acontece, que o paciente está agoniado, chegou o transporte, não sei o quê. É uma coisa. É a mesma coisa lá do que aconteceu aí com a moça, que eu não vou esquecer nunca, viu, Letícia? Mas seria o ideal ter um fluxo unidirecional, né? Tipo assim, aqui é o local da entrada dos pacientes para o setor, aqui é a saída, isso minimizaria os riscos, né? Uma coisa que o pessoal faz em algumas marcou, com certeza. Eu fico assim, aí depois fico pensando em todos os aspectos. Depois, futuramente, eu vou usando também. Mas o que acontece? Por exemplo, um risco também que a gente tem de erro quando a pessoa está nesse vucu-vucu lá no posto de enfermagem, está preparando a medicação, o risco de erro, né? Ali no preparo da medicação, no processo de preparo. Tem hospitais que adotaram que não é uma constante. O que acontece com a maioria dos profissionais? Batem papo, conta como foi o fim de semana, fala da novela, preparando medicação. A gente quer morrer, né? Assim, cair duro. Mas aí o que acontece? Em algumas instituições que são, né, mais controladoras desse processo de qualidade, que às vezes tem até câmeras, certo? Ele vai ter, tem lugares que o profissional tem um jalequinho, tipo um aventalzinho, estou preparando medicação, tá? Para que as pessoas não conversem, não interrompam o processo dele ali, para diminuir o risco do que, gente? De fazer ali uma medicação errada, minimizar o risco de contaminar essa medicação. Então, é isso. Então, a gente tem, dentro dessa gestão de riscos, nós temos o programa de prevenção de riscos ambientais, que ele vai estabelecer as medidas que vai visar a eliminação. Igual a Letícia até falou, essa questão da entrada de fluxo, a gente não tem isso na maioria dos hospitais, é tudo no mesmo lugar, ali no posto de enfermagem, tá?
E aí você vai pensar sempre no controle desses riscos em prol da preservação da integridade física e mental também do trabalhador. Pensando tanto no paciente como no profissional que atua neste local, quando se trabalha a prevenção desses riscos, eu estou pensando no todo, tá? Então, a NR 9 determina a obrigatoriedade de elaboração e implementação desse PPRA, por todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados. Então, precisa se pensar aí nesses riscos, tanto para o profissional, que também vai reverberar lá no cuidado com o paciente. Então, quando a gente vai pensar aí nesse risco, que são aqueles ambientais, aqueles existentes nos ambientes de trabalho, causados por agentes físicos, químicos ou biológicos, capaz de causar danos à saúde do trabalhador. E não é necessária a gestão desses riscos, para que também se consiga melhorar a qualidade aí dos indicadores dessa instituição. Eu tenho tantos profissionais que se contaminaram, ou profissionais que estão afastados por questões ergonômicas. Então, todos esses riscos, eles devem ser aí avaliados e implementadas novas ações para se diminuir esses riscos, Então, o PPRA, ele vai antecipar, reconhecer, avaliar e controlar esses riscos ambientais, tá? Então, ele precisa aí, reconhecer, antecipar aí alguns agravos relacionados a esses riscos. E aí a gente vai ver também, a necessidade do gerenciamento desses esses produtos, que são gerados, esses resíduos que são gerados no serviço de saúde. Então, a gente tem os resíduos, como vocês viram lá no podcast, só vou aqui repassar para fortalecer aí o aprendizado. Ele também vai estar dentro desse programa de gerenciamento desses riscos, ambientais. Então, a gente tem eles classificados em resíduos A, B, C, D e E. Então, o A seria o resíduo infectante, o B, o resíduo químico, o C, o radioativo. Então, a Letícia vai lembrar desse símbolozinho lá que estava na frente, do laboratório de radiologia, ou depois também vocês notem, o resíduo comum e o resíduo pérfuro cortante, que vai ser o E. Então, pessoal, é segregado, a classificação desses resíduos de saúde, ele vai ser segregado, ele deve ser, como eu falei para vocês, esses órgãos dentro dos hospitais são muito rigorosos, Eles notificam o setor quando o descarte desses resíduos são feitos incorretamente, pela seriedade que tem que se tratar esse material, tá? Mais uma vez, aí fortalecendo o que vocês viram no começo da aula, então a gente tem o A sendo resíduos potencialmente infectantes, sondas, curativos, luvas de procedimentos, bolsa de colostomia, e eles devem ser descartados em lixeiras revestidas com saco branco, tá? Em algumas instituições pode usar também o vermelho, mas a gente vê mais comumente o branco. O resíduo B, que é o resíduo químico, ele já deve ser reveladores, de raio-x, fixadores do raio-x, a prata, devem ser descartados em galões coletores específicos, tá? Então, tem aqui uma bombona com o fechamento. O resíduo C já vai ser um resíduo radioativo, como cobalto, tal, e nós vamos ter aqui o descartados em caixas blindadas. Nós tivemos aí um acidente, com esses materiais, porque são empresas especializadas que vão fazer o armazenamento desse resíduo, e que foi o Césio 137, depois vocês dão uma olhadinha, que foi aí muito comentado. Temos os resíduos comuns, que vão ser o preto, que vai ser as fraldas, frascos e garrafas PETs vazia, marmitex, copos descartáveis,
toalha. Então, quando vocês estiverem lá no hospital, vocês pensem nisso, gente, não esqueçam, tá? Que eu tenho saco branco e tenho saco preto na maioria das vezes. Às vezes a gente também tem o laranja, né? Que varia um pouquinho. Mas a gente tem aqui, ó, né? Esse saco preto para os resíduos comuns. E o resíduo pérfuro cortante que vai na caixa de pérfuro cortante, montada direitinho, com a especificidade, tudo direitinho. Então, a gente tem o resíduo de serviço de saúde, o A, o B, o C, o D e o E, tá? E ele tem um programa aí de gerenciamento, né, que é o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Então, esse descarte inadequado de resíduos tem produzidos passivos ambientais capazes de colocar em risco e comprometer os recursos naturais e a qualidade de vida das atuais e futuras gerações. Então, é importante, lá no meu cuidado, quando o empregador ele pensa no gerenciamento de riscos ambientais dentro da instituição e como isso também vai refletir fora, né, na questão da saúde ambiental, a gente pensa num todo, né, que nós estamos ali produzindo materiais que podem comprometer a saúde ali também da população em geral, além da gente também estar em risco ali nos nossos cuidados, tá? Então, a gente tem o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, que é o PGRSS, que ele é um documento que descreve, né, o conjunto de procedimentos que devem ser adotados pelo estabelecimento médico hospitalar, com o objetivo de diminuir ou eliminar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro de forma eficiente, tá? Visando a proteção dos trabalhadores e a preservação da saúde pública e do meio ambiente. Então, a gente tem um pensamento com a coletividade, né? Quando o gestor, ele está ali com esse plano, né, de gerenciamento atuante, são pessoas comprometidas, né? Nós temos técnicos ali atuando nesse plano para que ele seja executado plenamente. Nós vamos ter aí, né, uma boa resposta na qualidade dos serviços, tá? Então, a gente tem o PGRSS também, vários passos, né, para identificar, elaborar, apresentar, cumprir e revisar sempre, não é? Aí, como que é que acontece de forma adequada? Gente, é muito caro o peso do lixo hospitalar, tá? Do resíduo, né, hospitalar. É extremamente caro porque são empresas especializadas que fazem o recolhimento, né? Ai, tá, Ana, você quer que eu... Deixa eu ver se eu consigo te chamar, peraí, ver se dá certo, tá? Só um pouquinho. Só um minuto, pessoal, que a Ana caiu e não... Deixa eu chamar ela aqui. Vê se dá certo, tá, Ana? Ah, mas você tá dentro, né? Porque tá aqui, não. Você tá dentro da reunião, viu, Ana? Você me fala aí. Aí, o que acontece, gente? É muito caro. Então, quando eu pego, eu tenho um resíduo químico, né? E eu dou uma destinação que não é a correta, igual assim, lá, eu vou falar que é o que eu mais vivencio, né? Eu já comentei com vocês, vou comentar novamente. No posto de enfermagem lá da Beneficência, a gente tem no posto um balde, né, com um container assim, com rodas direitinho, que ele tem o saco branco e tem o outro que tem um saco laranja. Aí o que acontece? Esse do saco laranja é para a gente colocar, porque também é bem complicado, viu? Quando a gente vai descartar. Vou falar para vocês que não é tão fácil, porque sempre a gente tem que ter a capacitação. E eu ainda tem dia que eu tenho dúvida ainda, dependendo da instituição. Por exemplo, se você tem um soro fisiológico, né? O paciente tomou só o soro fisiológico e você tirou o equipo com aquele soro fisiológico do paciente. Tirou o equipo, tal, vai descartar. Ele vai no resíduo infectante do saco branco.
Quando... Ai, tá bom, meu bem. Veja aí como é que eu te chamei, não sei como é que tá. Porque aqui tá constando que você tá na reunião, tá, Ana? Você tá na reunião. Então, quando você já tem um soro que você colocou, é soro fisiológico, e você colocou lá uma água destilada e você colocou... Ah, obrigada, então. E você colocou o antibiótico. O que você... Aí você tem, eu não vou perguntar, mas eu vou falando aqui para vocês. Quando tem, então era uma bolsa, né, lá de soro, só que eu coloquei um antibiótico dentro para fazer a diluição para administrar para o paciente. Essa bolsa, agora, ela não pode ir mais no resíduo com o saco branco, porque tem química e tá vazia. Tem que estar vazia. Que aí ele vai para o saco laranja, que é resíduo químico. Veja bem, se acaso tivesse ainda medicação, essa medicação, antibiótico, o paciente correu, perdeu a veia, tal, passou da horário, não sei o quê, ficou o soro com o antibiótico dentro da bolsa. Eu tenho que pegar essa bolsa, fazer um pique, um cortezinho nela, descartar na bombona que lá tem de líquidos químicos, que é a parte líquida, e a bolsa, ela vai para o saco laranja. Então, assim, é fácil, né, gente? Não é facinho aí? Descartar o resíduo no hospital? O que vocês acham? Não muito, né, Letícia? Você imagina como que fica a cabecinha de vocês? Que vocês estão preocupados com a anotação, o paciente vai dar pânico, não sei o quê. Na hora de descartar esse resíduo, eu tenho que estar acompanhando tudo. Por quê? Tem que ser assim, ó. Tá lá fazendo um monte de coisa. Aí eu tenho que ir lá, eu vou, gente, vamos com a bandejinha. Ó, esse é aqui, esse é aqui, esse é aqui. Por quê? Ó, quando você prepara uma medicação, vou voltar para o antibiótico. A gente, ou uma hidrocortisona, que aí, né? A gente vai lá. Bem, então vamos pensar em preparar uma hidrocortisona. Eu vou falando aqui para vocês. Para preparar, você vai precisar de uma seringa, né? A seringa com agulha. Eles mandam uma água destilada para a gente aspirar, porque é um frasco ampola que vem com pozinho, a medicação, 100 miligramas. E aí vamos ver que a gente vai... Não é uma constante, mas é um idoso, sei lá, e houve uma indicação para diluir num sorinho de 100. Vamos, faz de conta que aí foi uma indicação, tá? Bom, aí a gente precisa do equipo, precisa da bolsa de soro, precisa da seringa, da agulha, né? E da medicação. Quando a gente prepara só essa medicação, como que nós iríamos... Então, ó, vamos pensar. Eu preparei a medicação, a primeira etapa, né? Fiz a etiqueta, lembrando lá, né, da UC3, fiz a etiqueta, fiz o preparo da medicação. Quais resíduos e como são classificados os resíduos gerados nesse ato da gente? Vamos pensar aqui. Fala aí para mim, quais resíduos que vocês acham que foram gerados nessa medicação? Nesse momento do preparo, que a gente tem duas etapas, né? O preparo e depois que... Vamos lá. Qual resíduo, gente, vocês acham que foi gerado aí? Ninguém quer dar uma chutada? Tá, então vamos lá. Olha só. Nesse momento do preparo, eu tô falando do preparo, vamos lá, preparo da medicação. Ui, peraí. Eu tô digitando aqui.
Ó, eu estou preparando. Então, o que eu estou na primeira etapa? Eu peguei a prescrição, eu verifiquei se os medicamentos estavam no setor, eu preparei a etiqueta e eu preparei a medicação. É uma hidrocortisona, 100 miligramas, tá? Frasco ampula. Frasco ampola. Então, o que que eu usei? Olha só, então eu tenho um frasquinho ampola aqui. Aí eu usei uma seringa de 10 ml para eu aspirar a medicação, tá? Ó, uma agulha 40 por 12 para aspirar. Peraí, já vou ver já. Deixa eu falar os materiais tudo. Eu usei uma ampola destilada, também de 10 ml. Eu usei uma bolsa de soro fisiológico a 0,9%, 100 ml, tá? E um equipo, macrogotas. Ok? Usei também algodão com álcool. A 70%. Luvas de procedimento. Ai, são EPIs. Eu vou falar só do material. Tá bom? Bem, vamos olhar esses materiais aqui. Então, a Letícia falou o seguinte, que nós temos resíduos químicos. Ok, vamos ver, grupo B. Quem mais quer aí falar? Aham, tá. Vamos lá. A, B e E. Então, a Gabriela Godoy falou que tem resíduo A, tem resíduo B e tem resíduo E. A Camila falou que tem resíduo E. A Renata falou que tem B e E. Ok. Olha só. É isso que eu quero que vocês pensem. Então, não tem como ter um grupo só, né? Isso aí vocês já viram que não tem jeito de ser um grupo só. Porque quando eu preparar o medicamento, eu falei do preparo. Eu gerei resíduo infectante do grupo A? Eu pergunto. Prestem atenção, preste atenção. Por que é infectante, gente? Eu não gerei infectante. Não foi no paciente? Só se eu me contaminasse com o material. A gente não precisa de luva para preparar a medicação, tá? A não ser que você tenha alergia. Mas mesmo assim, presta atenção, eu só preparei, eu ainda não administrei. Calma aí. Ó, então assim. Se você só Gente, preparou, então não tem resíduo. não tem resíduo infectante. Não tem, gente. Não tem resíduo infectante. O A não tem. Tá? Por quê? E ainda não fui no paciente. Quando vai no paciente, ou que seja, só se eu me perfurar, aí a luva sangrou, mas se você fez o preparo sem nenhum dano a você, não tem nada de infectante, nem pode. Nem pode estar infectado. Essa medicação, ela tem que estar livre de micro-organismo. Então, vamos lá para o B. Tem resíduo químico do B? Gente,
Vamos pensar. Eu estou preparando o medicamento. Não fiquem nervosos, tá? Eu estou aqui para a gente dialogar mesmo. Eu estou preparando o medicamento. A Camila está indo só poder. Eu estou preparando o medicamento, tá? Não tem. Eu tenho. Quando eu preparei o medicamento, lembra aqui que eu tenho B, né? Tá? Eu aspirei a água de injeção e coloquei dentro do frasco ampola com a medicação. Aí eu fiz a homogeneização, aspirei a medicação e injetei a medicação dentro da bolsa do soro. Peraí, tá, Jennifer? A agonia. Esta seringa que está suja com a medicação, ela iria para esse saco laranja que eu falei para vocês que seria o resíduo. Ela não tem líquidos, tá? Porque ela tá com vestígios de medicação. Então, ela iria para o saco laranja, que é o resíduo sólido químico. A seringa iria, tá? Na beneficência que eu falei para vocês, que tem o saco laranja. Não, calma, Renata. Saco branco é o quê, gente? Infectante. Infectante é que tem material biológico. Eu levei biológico, tá? Saco branco, material biológico. O que é biológico? Vamos lá. O que é material biológico? Tô até suando aqui. Eu tô no climatério. O que é material biológico, gente? Vamos relembrar aí. É ótimo essas revisões. O que é material biológico? O que é risco biológico? Tudo que vem do paciente para nós. Que tem no paciente ou em outra pessoa que vai, sangue é material biológico, urina é material biológico, fezes é material, vômito é material biológico, então tudo que sai, né, que são de material vivo, vamos dizer assim, do ser vivo biológico que oferece risco para minha contaminação, é risco biológico. Então, esse vai ser infectante também. Então, ele é do grupo A. Vou voltar aqui para o preparo da hidrocortisona. Espera aí que depois eu volto lá. Então, saco branco é material não perfurante e infectante, tá? Material biológico, infectado, com secreção de outra pessoa que não sou eu, né? E que se fosse meu, também vai ser para outra pessoa um risco. Então, B é o resíduo químico. Como eu falei para vocês, o resíduo químico seria a medicação que eu preparei e eu aspirei a medicação. No que eu aspiro a medicação na seringa, que ela está preparada dentro do frasquinho, eu aspiro a medicação e a medicação tem contato com a seringa e eu injeto aquele conteúdo lá na bolsinha de soro. Esta seringa, não é? Aí, no caso, sem a agulha, ela vai ser um resíduo sólido, né? Com parte química, que é da medicação. Então, ele é descartado dentro do saco laranja. É o resíduo sólido químico, lá no hospital. Tô falando para vocês do programa lá, do plano de gerenciamento lá. Deu para entender? Já se eu tivesse conteúdo dentro da seringa, eu não iria jogar no saco laranja. Se eu tivesse líquido com medicação, eu tenho que descartar na bombona o líquido e a seringa vai para o saco laranja, sem líquido. Mas ela tem vestígio de química, que é o medicamento que está nas paredes da seringa. Deu para entender um pouquinho até aqui? Falem aí se estão entendendo. Sim? Ok. Então, beleza. Então, eu devo sempre considerar que o resíduo químico tem sólido e laranja. Sólido e líquido. Sólido e líquido. Isso, tá? Isso eu tô falando lá na beneficência, viu, Solange? Em outros locais eles têm outra maneira, mas geralmente está sendo assim: coloca o líquido dentro da bombona e o sólido vai dentro do saco laranja, tá?
Olha só. Então, aqui eu teria o resíduo químico mais o resíduo sólido, né? Que seria a seringa. Por que, gente, a seringa? Por isso vocês têm que entender que o resíduo, ele não tem uma destinação pela sua forma, uma só destinação. Depende de como ele foi utilizado e é manipulado. Ok? Então, nós teríamos, sim, um resíduo do grupo B, que seria a seringa, não é? A seringa com a sujidade de medicação, mas ela sem o líquido, só ela lá, porque eu aspirei e coloquei o líquido dentro da bolsinha de soro. Depois disso, qual outro tipo de resíduo eu tenho também nesse preparo do medicamento? Qual outro tipo de resíduo? O grupo D, o C não, porque a gente não está mexendo com radioativos. O D, quais seriam os resíduos do grupo D que eu gerei nesse preparo do medicamento? As embalagens, perfeito, Camila. Então, eu tirei a seringa da embalagem, ela é comum, né? Se o frasco do medicamento, às vezes, ele vem com a identificação, vem no saquinho também, ele vai ser resíduo comum. Perfeito, joia. E o algodão com álcool? Vai ser comum ou infectante, né? É essa a questão que eu também não sei, mas eu jogo no comum, tá? Porque não foi no paciente, mas tem algumas dúvidas que eu falo para vocês, é constante, né? Então, só com álcool é comum. Uhum. Não foi no paciente, né? Isso, exatamente, Gabriela. Já o E, o que seria o E, gente, nesse preparo da medicação? Qual seria o resíduo do grupo E? As agulhas, a agulha, né, Camila? Perfeito. A agulha que eu aspirei a medicação, tá? Lógico, tomando todo o critério, né? Porque quando vocês estiverem nas práticas, a gente vai descartar, então às vezes a gente pega com a pinça para evitar o risco de perfuração, tal, e vai descartar no pérfuro cortante. Olha bem, nesse momento do preparo, eu não levei a seringa até o paciente. Compreenderam? Tem etapas para vocês pensarem. Se acaso eu tivesse levado a medicação para o paciente, tivesse administrado a medicação direto da seringa no paciente, em hipótese nenhuma, eu iria fazer essa segregação. Eu ia descartar direto onde, gente? A seringa com a agulha. Seria diferente, a gente vai falar agora. Ia ser tudo na caixa de pérfuro cortante, sem desconectar, sem nada. Por quê? Pelo risco que há de contaminação com o material biológico do outro. Ok? Joinha até aqui? Muito bem. Então, você foi até o paciente, agora você está lá, né? Vai levar a sua luva, vai fazer a administração do medicamento, e você pegou no paciente com essa luva, não é? A gente quando volta, que a gente vem, a gente colocou lá no paciente o soro, né? Aí a gente colocou o soro, na hora que você foi desconectar lá o Polifix, saiu sangue, sujou a luva de sangue. Pegou o algodãozinho, fez a asepsia, conectou o equipo lá, né, no Polifix, abriu e a hidrocortisona está correndo. Você sai do quarto com a sua bandeja, qual que é o seu próximo destino, gente? Aonde você vai com essa bandeja, depois que você fez tudo lá? Você vai para o expurgo, né? Lembra lá que tem o expurgo? Sim, eu vou com esse material para o resíduo A, o lixo no saco branco. Qual o material que eu vou jogar nesse balde, gente, com o saco plástico branco? Qual o material que eu vou jogar? Luva. A luva, que está suja de sangue. O que mais? Sim.
Mas aí eu vou usar... O algodão também que você usou. O algodão que sujou de sangue também, tá? Tudo que é não perfurante eu vou jogar nesse, né? Isso, a luva e o algodão. Andréia, joinha, perfeito. É isso aí, meninas. Eu tenho que sempre pensar, né, o processo aí que vai. Bom, então agora vocês fizeram 2 momentos. Aí depois que eu fui lá, descartei os resíduos no lugar certo, vou até o posto de enfermagem, faço, né, a asepsia da bandeja, guardo a bandeja, checo a medicação, beleza, tudo bem. Faço, lavo minhas mãos, aliás, né? Depois checo a medicação na prescrição médica. Fechou. Acabou a medicação, você fez o gotejamento lá, tal. Acabou a medicação. Você vai tirar esse equipo do paciente. Vai tirar o equipo e vai tirar a bolsa. Não tem nada dentro da bolsa, tá? Foi toda a medicação. Você vai lá com a bandejinha, com a luva, né? Você vai aí, tá vindo com esse equipo na bandeja e a bolsinha de soro. Aonde você vai primeiro? No saco laranja. No saco laranja. Porque, gente, eu tenho resíduos, né? É uma parte sólida, que é a bolsa, não tem líquido, então eu vou jogar de resíduo químico que é sólido, que é a embalagem e o equipo, tá? Certo? E a luva eu vou jogar no saco branco, porque a luva eu me toquei no paciente, pode ter saído sangue, secreção e tal, vou jogar no saco branco, tá? Ok? Então, hoje a gente vai ver que tem o resíduo A, né? Temos o resíduo B, temos o D e temos o E. E é importante porque cada um desses resíduos, eles têm valores diferentes para as empresas que fazem aí o tratamento, né, desses resíduos. Ok? Só mais... Oi? Desculpa te cortar. Imagina. Esse saco laranja, ele tem em todos os hospitais? Porque os que eu vejo... Só tem preto e branco. É. Ó, lembra que lá na Beneficência eles estão atrás da acreditação. Eles já têm o IS, já tem acreditação da ONA. Então, assim, eles têm tanto a bombona, que parece com esses daqui, só que é menorzinho, ou parece com aqueles galão de amaciante, sabe? Só que é escuro. Tem a bombona nos setores, que é para colocar os resíduos químicos líquidos. E tem o saco branco e o saco laranja no posto de enfermagem para fazer essa segregação. Mas a maioria dos hospitais públicos, você vai ver só os 2 mesmo. 3, você vai ver, né? Que vai ser o saco branco, só que fica muito caro, gente. Aí, ó, que bonitinho. Ah, que legal. Ah, que legal! Ai, Ana, você, hein? Olha que bonitinho, gente. Ela fez o desenho. Não esquece uma não, gracinha. Ana. Não esquece uma gracinha. Não, Ana. Eu vou fazer isso também, Ana, e vou colar dentro do meu jaleco. Rápida. Vou costurar, Ana, por dentro do meu jaleco. Parece um portfólio. É isso. Portfólio de bolso, né? Que vocês vão fazer. De bolso? Isso dentro do meu aqui, jaleco vou ter um monte de coisa costurada, Natália. Pode fazer bordado para não esquecer. Porque, gente, pensa no transtorno. Aí, o que acontece? No hospital público, olha só como é que é. Tem o saco branco, o saco preto e a caixa de pérfuro. Então, assim, você tem... Só que isso pesa, gente. Pensa aí que você fez uma medicação e o paciente recusou. Não pode jogar na pia, porque vai para o esgoto comum. Aí o pessoal coloca na caixa de pérfuro cortante, porque veio na seringa, né? Joga na caixa de pérfuro cortante. Então, aquele líquido pesa. Aí fica só o saco branco para os não perfurantes infectantes, em geral. E quando não, o pessoal joga o comum no branco. Também, né? E o pérfuro cortante, é isso que a gente tem mais comumente. Mas a gente tem a caixa de resíduos, por exemplo, também de quimioterapia, tem a caixinha mesmo, tá, gente? De quimioterápicos para segregação separada, a caixinha laranja. Ela é diferente, as embalagens, tudo vai lá, tá? De quimioterapia. Então é isso, é importantíssimo nós sabermos sobre essa segregação,
Ficou claro para vocês aí, gente? Então, se acaso tivesse ido no paciente o soro sem medicação, no hospital que eu tô falando para vocês, né? Que é lá que eles fazem esse com o laranja e a bombona, que é o químico, tem 2 lugares. Essa bolsa de soro que eu tirei do paciente, que foi só soro, eu coloco onde? Ou foi só água destilada? Eu coloco onde? Quando eu tiro do paciente, eu descartaria onde? Só os soros? Só o casquinho sujo com soro? Ai, meu Deus, no saco laranja? Tirei do paciente. Ah, você tirou do paciente, aí é no saco branco. No saco branco, perfeito, tá bom? Compreenderam, gente? Então, todo esse risco, né, ele vai ser aí averiguado, eles olham mesmo, né, eles fazem acompanhamento, gerenciamento desses descartes adequados, se estão sendo feitos da maneira correta, porque isso gera muito gasto, além dos riscos ambientais, né? Então, cada resíduo, ele vai ter uma destinação. Então, é necessário, porque então hoje vê aqui, ó, que eu já falei para vocês, gente, eu já vi isso aqui, ó, ao vivo e a cores, tá? Porque os pacientes que são insulinodependentes, eles não têm como descartar no lixo, né, domiciliar. Então, eles juntam, vocês vão ver muito quando vocês estiverem na unidade básica, os pacientes colocam dentro da garrafa PET, porque ela tem a parede grossa, ou de embalagem, a gente mesmo que orienta, né? Dos galãozinhos de amaciante, que tem a parede bem grossa, porque a agulha não consegue perfurar. Aí ele descarta ali. E ele vai todo feliz com aquela, né, com aquela embalagem para a unidade básica, a gente recebe e tal, para que haja a destinação junto com o lixo hospitalar, né, para incineração, tudo. Então, Camila, é isso mesmo, né, ela leva a unidade. E eles levam todo orgulhosos, precisa ver que bonitinho, eles guardam tudo, né? Isso mesmo, Andréia, colocam mesmo. Aí eles levam, só que tem lugar, gente, que não dá destinação, eles não querem pagar. É caro para pagar para incinerar. O município não joga lá no meio. Vai lá, joga lá no lixão. Que não pode ter mais lixão. Agora a gente tem que ter aterro, né? Que é essa questão também. Então a gente tem aí uma responsabilidade social, né? Os gestores municipais, estaduais têm a responsabilidade de dar a destinação final correta. E isso é um problema, né? Se vocês forem ver que resíduos hospitalares, os resíduos de saúde, o serviço de saúde, vocês assistiram uma matéria, faz uns anos já para trás aí, que chegou uns containers com lençóis sujos de sangue, aqui no Brasil, uns containers que veio de outro país, não lembro de onde, vocês chegaram a ver? Natália, eu vi. Porque é caro, eles não querem, colocou no navio e mandou para cá. Não lembro de onde que veio, mas eu vi que não era do Brasil, não. Então, gente, tem uma infinidade de erros, né, na destinação final, e é necessário que a gente acompanhe sempre, porque isso contamina as pessoas, né, e vai causar doenças a outras pessoas. Mas os resíduos, o lixo em geral, né, resíduo domiciliar, é um problema mundial, porque, e a gente, quando vai ao mercado, gente, que nós vemos aqueles tipos de embalagem, eu só fico pensando, isso aqui, super prático. Só que você vai vendo tanto de resíduo que você junta, né? E a questão da coleta seletiva, que tem alguns municípios que não levam a sério, tudo mais. E nós temos que pensar na otimização também, lembra lá dos POPs, né? Para a gente evitar o desperdício de materiais dentro do hospital. Usar de maneira assertiva, com segurança, mas com consciência também, tá bom? Então, a gente saber que, só revisando, então, o grupo A são aqueles com presença de agentes biológicos e que podem apresentar riscos de infecção. O B são aqueles que contêm substâncias químicas que apresentam risco à saúde pública ou ao meio ambiente, né? O C são rejeitos radioativos, tem que ser uma empresa especializada, tem que ser no tipo de embalagem correta, tá?
E o D são aqueles classificados como resíduos comuns, e o E, materiais perfuro-cortantes e todos os utensílios de vidros quebrados. Ah, esqueci de falar, o frasquinho ampola, a gente descarta onde? Do preparo lá da medicação. Onde seria o descarte correto? Na caixa de pérfuro cortante, exatamente, Camila. Certinho, tá? Só que assim, aí tem um parêntese, né, Camila? E meninas, e menino. Tem algumas instituições que eu já vi que eles reutilizam essas embalagens, fazem reciclagem, eles destinam para empresas, tá? Eu não sei se isso hoje é possível, mas eu já vi. Vocês já viram, assim, locais que vocês visitaram, que tem um pessoal que faz arte com areia colorida nos frasquinhos, assim? Bem pequenininho, se você for ver, é aqueles frasquinhos de bezetacil, de hidrocortisona, frasco ampola. Já viu, né? Então, eu não sei como que é o gerenciamento final. Eu não cheguei aí até, porque não dá tempo, mas eu sou super curiosa para saber. Eu via que na unidade, a gente tem outras, eu já passei por unidade, até mesmo na Beneficência, tinha uma mulher que ela recolhia a tampinha do frasco ampola. Isso reduz também, né? O lixo comum que a gente tem quando a gente tira do frasco ampola, tem uma tampinha colorida. E ela fazia artesanato com isso, acho que cortina e tal. Aí eu não sei quem é que faz o recolhimento final para entregar para essa senhora. Só que me falaram na unidade, aí eu vou fazendo também, conforme eles vão me comunicando. E o do frasquinho também já vi, do frasco ampola também ser recolhido, tá? Já vi também, mas de soro, porque às vezes tem alguma empresa que recolhe, né? E isso diminui os custos para a própria instituição. Mas aí tudo tem que ser com documentação, né, gente? Saber o destino correto, tá? São só algumas coisas que eu vivenciei nas minhas práticas. Ok? Gratidão, né? Deixa a gratidão florescer a cada dia, saber que, gente, muito obrigada por hoje, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre a aula de hoje? Ficou alguma dúvida? Estou à disposição. Nenhuma pergunta, Natália. Tá bom, então. É só decorar tudo isso. Olha só, eu acho que ninguém foi tão rápida que nem Ana Benedita. Ana Benedita tá na aula lá, ó, já fazer. Ó, parabéns, Ana, que orgulho, viu? Parabéns, que orgulho. Tenho orgulho de todos vocês também, mas eu hoje fiquei assim, ó, de queixo caído. Eu estava escutando o áudio lá, né, que foi posto, aí eu fiz um negócio dele. Que aí maravilha. eu fui e achei. Ah, legal, ótimo, ótimo. Então, beleza. Então, gente, obrigada, viu, Jennifer, também por hoje. Amanhã a gente tem nossa aula. Para não ficar muito extensa, hoje eu deixei para tratar qualidade amanhã. E a gente também estamos juntos. O questionário, como eu falei para vocês, ele está já disponibilizado. Eu acho que eu deixei até o dia 26, às 15 horas. Não percam o prazo, tá, gente? O prazo final, mas eu vou deixar digitado lá no link, tá bom? Uma boa tarde, Solange, um grande beijo, coração, parar aqui de gravar, tá, gente?